Na aula anterior a gente trabalhou com os métodos HTTP ou também verbos HTTP que estão relacionados ao tipo da requisição que eu quero fazer ao servidor. Então o cliente está querendo conversar com o servidor, ele está querendo mandar uma requisição para o servidor e o servidor ele vai analisar qual que é o método que está sendo utilizado, ou seja, se o cliente quer gravar alguma coisa, se ele quer obter algum dado, se ele quer apagar alguma coisa, ou se ele quer apenas informações a respeito de um recurso, enfim. E tudo isso é feito através da análise do método da requisição. Tá? O objeto da aula de agora é esse barra que vocês estão vendo aqui. Reparem que eu tenho um get aqui, logo a seguir eu tenho barra. Esse barra ele é o path do meu recurso. O que é o path do recurso? Vamos supor que eu estou querendo um arquivo, ele vai mandar o path desse arquivo lá para o servidor. Ou se eu estou querendo um dado de um usuário, ele vai mandar. Porque não necessariamente, pessoal, aqui é um path que está relacionado ao sistema de arquivo. Isso não necessariamente é correto, tá? Porque isso daqui, dentro do servidor, eu posso criar rotas virtuais. Então, não necessariamente isso daqui vai obedecer alguma regra de sistema de arquivo. Pode obedecer, mas não necessariamente precisa do path de um arquivo que eu estou querendo lá dentro do servidor. Tá? Então, aqui ele vai determinar o path do recurso que eu estou querendo. Ele pode ser um barra, que ele tá, aqui no caso, quando eu coloco só o domínio www.bbc.com, ele vai acessar esse barra aqui, ó, que é a parte raiz. Eu quero o index, eu quero a minha página principal. Tá? Eu posso colocar também barra index HTML ou barra user barra home. Tá? Isso depende do seu servidor. Se o servidor tiver, se o seu servidor tiver esse recurso, tiver esse path aqui, ele pode ou não retornar para você, retornar a resposta que você está querendo. Tá? Aqui eu coloco para vocês que é importante vocês saberem que não necessariamente vocês devem ter um path lá no servidor que obedeça isso daqui. É um path que eu digo no sistema de arquivo. Tá? Isso nem sempre está relacionado com o sistema de arquivo. Todos esses dados que eu estou pegando aqui, vocês também podem fazer aí. Ó, deixa eu abrir uma página aqui. Ó. Eu estou no Chrome. A partir do Chrome aqui, ó, vocês vão apertar F12, tá? Ele vai abrir para vocês aqui um console, vocês vão na aba de Network, e na aba de Network aqui vocês vão ver um monte de coisa carregada, podem ou não ver um monte de coisa carregada, e vocês vão dar um Clear, tá? Só para apagar o que tem aqui. E a partir desse ponto vocês vão dar um Atualizar. O que esse cara aqui faz? Aqui ele é um monitor, ele está vendo o que está acontecendo aqui, quais são as requisições que o seu cliente, no caso o browser, está fazendo para o servidor e o que o servidor está retornando para ele. Então vocês estão fazendo uma requisição para essa página aqui, ó. Nesse caso meu, estou fazendo para uma página chamada CSS Selectors. Reparem numa coisa aqui, ó. Eu tenho o domínio, tá? Da requisição, e depois eu tenho o path da minha requisição, barra alguma coisa, barra alguma coisa, barra alguma coisa. Esse aqui é o caminho do recurso que eu estou querendo. Não necessariamente, como eu falei para vocês, é o caminho do sistema de arquivo lá no servidor. Isso aqui pode ser um path virtual que pode estar sendo interpretado para pegar alguma coisa do banco de dados, do dado que eu estou querendo aqui, ou seja lá o que for. Não necessariamente ele está relacionado com o path no sistema de arquivo. Tá? O que muita gente confunde, por isso que eu estou enfatizando isso. Então aqui a gente tem a primeira requisição. Vocês vão subir aqui até ver a primeira requisição. Todas essas outras requisições aqui surgiram a partir dessa requisição, tá? Isso é importante salientar. E aqui vocês vão ver esse general aqui, ele dá uma visão geral do que aconteceu. Vocês requisitaram essa URL aqui, utilizando o método get ou o variable get, e vocês tiveram como resposta um código 200 que a gente vai ver depois para que serve. Qual que é o endereço remoto? É esse endereço aqui, que é o endereço IPv6, que está relacionado com esse host aqui, com esse domínio developer.mozilla.org. Tá? Mas o mais importante aqui para o que a gente está vendo agora na aula é essa parte aqui embaixo, ó, do Request Headers, que são os cabeçalhos de requisição. Então eu tenho aqui o meu método get, que a gente já viu, tá? Cada vez que vocês dão enter em alguma página aqui, ó, ele vai enviar
uma requisição de GET para o servidor, ou seja, eu estou querendo algum recurso do servidor, me dá por favor esse recurso que eu estou querendo, e o servidor vai retornar ou não esse recurso, tá? Então aqui vocês têm o método GET, e aqui logo após vocês têm o path. Reparem que o path aqui, ó, é exatamente esse path que vocês estão vendo aqui em cima, ó. Inglês, US, Docs, Web, CSS e CSS Selectors. Faça o teste aí com algum outro endereço, tá? Para vocês verem o que está aparecendo aqui no path. Esse path aqui está relacionado com o recurso que eu estou querendo dentro desse host, dentro desse servidor. Esse aqui é o host para onde eu estou mandando a minha requisição. É o servidor que vai responder minha requisição, tá? Então, aqui é muito importante vocês terem isso em mente, que esse cara aqui não necessariamente ele está relacionado com o path, e ele é um recurso, é o caminho do recurso dentro do meu servidor. Aqui a gente tem a versão, tá, do meu protocolo HTTP. Esse protocolo ele começou na verdade com umas versões bem abaixo. Aqui a gente abaixo de 1.1. A que a gente está em uso atualmente é a versão 1.1, tá? Mas já tem a versão 1.2, ela já está definida. Vocês podem ver qual que é a definição da versão 2.0 do protocolo HTTP nesse endereço aqui, que é uma RFC, Request for Comments, que é um documento que é a definição mesmo do protocolo. Para que vai servir cada coisa, como manda o GET, o que é o GET, quais são os tipos de dados que meu protocolo pode carregar, enfim, tudo isso. É importante ressaltar que o protocolo HTTP 2.0 ele tem interoperabilidade com a versão 1.1, os dois se conversam, tá? Então eu posso mandar uma requisição da versão 1.1, que o 2.0 ele vai responder de um modo que o cliente do 1.1 possa entender essa resposta. Então, por isso que eu posso conversar entre, por exemplo, a gente vai ver isso acontecendo aqui, que o servidor do BBC, mais tarde, quando a gente vê a resposta dele, a gente vai ver que é uma resposta de um servidor que já implementa já o protocolo HTTP 2.0. Mas o meu cliente aqui, que é o browser, está mandando uma requisição 1.1, tá? E os dois conversam normalmente. O 2.0 eu consigo mandar mais coisa, ele tem muito mais coisa que a versão 1.1, tá? Mas é importante ressaltar que aqui, ó, eu estou mandando a versão que o meu cliente suporta. Então, se o meu cliente suporta 1.1, o meu servidor, mesmo sendo 2.0, ele vai mandar uma resposta que o cliente, que é da versão 1.1, consiga entender.